Olá, santo dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, querido irmão, querida irmã. Mais um dia, mais uma manhã ao nosso canal, onde nós podemos partilhar, meditar a Santa Palavra de Deus, o Santo Evangelho do dia. Que o Senhor possa te abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família nesse dia, te acumulando de todas as graças e de todas as bênçãos. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 10, versículos 21 ao 24. Então, convido você que chegou aqui no nosso canal, mas que ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, ativar o sininho da notificação, compartilhar os vídeos, curtir os vídeos, né? Assim divulgando a palavra de Deus e contribuindo também com a evangelização. Então vamos iniciar com bastante alegria, com toda a devoção do nosso coração, permitindo que essa palavra de Deus possa vir realizar muito em nós nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nos revistamos da armadura de Deus. Todo dia de hoje possamos estar envolvidos, revestidos por ela. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, que Divino Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós, iluminando-nos, conduzindo-nos nesse momento, dilatando todo o nosso ser, todos os nossos sentidos, todo o nosso entendimento, nossa inteligência, capacitando-nos nesse momento para ouvir, meditarmos a palavra de Deus, permitir que ela realize em nós o seu fruto. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo do 21 ao 24. Naquele momento, ele exultou de alegria sobre a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, nessa manhã possamos também agora meditarmos um pouco, refletir sobre este Evangelho, sobre essa palavra de Deus hoje para nós. Tudo aquilo que essa palavra tem a nos dizer, tem também a nos revelar e nos formar. Então Jesus está ali com os discípulos e naquela mesma hora nos diz São Lucas, já no início do Evangelho de hoje, que Jesus exultou no Espírito Santo. E exultando no Espírito Santo dá graças ao Pai, porque esconde essas coisas aos sábios, aos prudentes e as revela aos pequeninos. E que hora é essa, né? Que momento é esse que ele exulta de alegria? Um pouquinho antes, nos versículos anteriores do capítulo 10, Jesus está designando os 72 discípulos e enviando 2 a 2 para anunciar a palavra. E Jesus dá todo o direcionamento, né? Dá todo o ensinamento para eles, né? E revela, sabem tanto que o reino de Deus está próximo. Depois que Jesus ele revela aos discípulos, se revela também aos discípulos e revela também essa obra e os envia para anunciar a boa nova, né? E os envia antes dele para evangelizar, né? Jesus exulta, Jesus se alegra no Espírito. Ora, meus irmãos, Jesus ele recebe do Pai a missão. Jesus recebe do Pai, né? Aprende com o Pai, né? Quem é que conhece o Filho senão o Pai? Quem é que conhece o Pai senão o Filho? E agora Jesus estava ensinando, revelando-se e revelando também a obra do Pai aos discípulos para que eles pudessem ir à frente e evangelizar, né? E Jesus exulta porque os apóstolos também ali naquele momento recebem dele a graça, né? Recebem dele esses bens, esses dons para anunciar, né? Jesus viu naquele momento toda a ação do Espírito que ele mesmo estava transmitindo aos apóstolos, né? Para que eles pudessem adquirir, né? Mais almas, para que eles pudessem anunciar a boa nova do reino, para que eles pudessem de fato evangelizar e que mais e mais pessoas pudessem receber a graça de Deus e se converterem, né? Então Jesus ele se desvela ali também naquele momento para os discípulos e por isso ele vai se alegrando e exultando. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que se encarnou, né, para revelar todo o projeto salvífico do Pai, né, para revelar todo o amor do Pai, que o homem até então ouvira falar, mas desconhecia. Jesus é o amor do Pai revelado por nós. E aí ele recebe, né, essa missão de revelar o projeto, revelar a si mesmo e revelar o projeto. No finalzinho do Evangelho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. E Jesus estava revelando-se, revelando o Pai ali aos discípulos. E bendizendo o Pai, glorificando ao Pai. Porque eram os pequeninos, eram os mais simples. Ali, no grupo dos 72, no grupo dos apóstolos, eram os mais simples, os mais humildes, os mais pobres, né? Os que não tinham nenhum entendimento esclarecido, né? Mas que acolheram a boa nova, mas que acolheram o chamado e puderam assim transmitir esse chamado. Então não era apenas porque não tinham estudo, não era apenas porque não tinham instrução, né? Mas porque também acolheram a boa nova, né? Porque eram humildes de coração. Revelou aos apóstolos, né? Os apóstolos eram esses pequeninos que acabaram ali recebendo o sacramento da sua vinda.
a revelação do Verbo, né? Então, os mistérios do reino estavam escondidos aos sábios, aos entendidos, né? Aos inteligentes, né? Jesus não está ali se alegrando porque os fariseus, porque os escribas, porque os doutores da lei não compreendiam essa revelação. Não era por isso que Jesus se alegrava, porque isso não era motivo de alegria. Jesus queria que todos, né, acolhessem a boa nova do reino. Mas Jesus se alegrava porque é o Pai quem escolhe a quem Ele quer revelar a sua obra, a quem Ele quer revelar o seu projeto salvífico, né? Jesus escolhe ali os discípulos depois de orar ao Pai. Então o Pai escolhe a quem Ele quer se revelar, a quem Ele quer que o Filho, o Verbo encarnado também, se revele. Então, por essas palavras hoje, né, São Gregório Magno, ele diz que nós recebemos um modelo de humildade. Então, nós não podemos nos atrever a pôr em dúvida os desígnios de Deus, porque Deus chama alguns e rejeita outros, né? Nós devemos nos alegrar porque o Pai escolhe, né? Escolhe os simples e os humildes. E nós somos chamados a encarnar este modelo de humildade, né? Nós vivemos muitas vezes numa sociedade, num mundo que prega, né, o intelectualismo, entenda? Nós devemos sim estudar, nós devemos sim aprender, mas todo conhecimento deve emanar da verdade única e absoluta, que é o Verbo, que é a palavra de Deus, né? São Paulo diz que o conhecimento incha, né? Então o nosso conhecimento deve estar afirmado na pessoa de Jesus, do Verbo encarnado, né? Porque Ele é a única e verdadeira revelação, né, do amor e do projeto salvífico. Aqui no versículo deixa eu encontrar aqui, perdão. Versículo 22, Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai, né? O que foi entregue ao Pai, né? O Pai entregou a Jesus todos estes pequeninos, todas as almas, né? Todo o homem, toda a mulher, todo ser humano, né, foi entregue. Então, todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Não está se referindo ao domínio de todas as criaturas, de todas as coisas, né? Mas está se referindo ao homem. Quando o homem pecou, né, ele perdeu essa graça e todas as coisas foram colocadas em desordem. E foi para restaurar todas as coisas, para restaurar o homem, para salvar o homem, que o Verbo se fez carne. Que Jesus veio a nós para restaurar todas as coisas são restauradas nele, né? Porque dele e por ele, né? Para ele são todas as coisas. Então Jesus, ele se encarnou, ele se encarna para reordenar todas as coisas e para restaurar, né, esta ordem, a ordem de todas as coisas, para nos salvar, para nos devolver esta graça da eternidade, do céu, né? Então a encarnação do Verbo, né, na encarnação do Verbo e na sua obra, né, a sua morte, a sua ressurreição, todas as coisas são por ele restauradas. E Jesus, ele estava revelando isso aos 72 discípulos, aos apóstolos, enviando-os de 2 a 2 para que anunciassem essa obra, para que anunciassem a obra do Pai, né? Estes pequeninos a quem o Pai revela, né, em espírito, através do Filho, todos os mistérios do Filho, que é o Verbo, todos os mistérios do reino, né? E eles acolhem e vão anunciar esta boa nova. E é por essas coisas, né, por essa salvação, que Jesus exulta de alegria no Espírito, por poder revelar isso, né, aos apóstolos.
E Jesus diz aos discípulos no versículo 23: Felizes os olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, mas não viram. Ouviram o que ouvis, mas não ouviram. Né? Então, aos discípulos e a todos aqueles que olham com a fé, Jesus, nosso Senhor, declara que são bem-aventurados, né? Em vista dos profetas, porque desejaram ver e ouvir a Deus, né? E não tiveram essa graça. Ali, o verbo de Deus feito carne, né? E nós também somos bem-aventurados quando que com os olhos da fé e com o nosso ouvido também movido pela fé, nós vemos e ouvimos o verbo de Deus, né? O verbo de Deus que se revela a nós todo momento, né? Que se manifesta em nossa vida. Nós também somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque pelo exercício da fé. Então, meus irmãos, nós devemos entender que a fé é o nosso maior tesouro, onde nós devemos cultivá-la, onde nós devemos, com a graça de Deus, mas também com os nossos esforços, procurar crescer na fé, crescer, né, na graça, procurando cada vez mais entender que bem-aventurados são os olhos que veem, né? Que veem com os olhos da fé. Os discípulos, não apenas com os olhos da fé, eles viram Jesus com seus olhos humanos, né? Estavam ali diante de Jesus, mas nós temos a fé, esta graça que nos é dada, né? Que nos faz ver e tocar também no verbo de Deus, feito carne, através também da Santíssima Eucaristia. Então, que possamos trilhar por este caminho de humildade, esse modelo de humildade que nos ensina São Gregório Magno, e possamos exercitar com a fé. Bem-aventurados os olhos que veem. E os nossos olhos podem ver sim, pela fé. Nós temos acesso a todas as coisas, todo o ensinamento, toda a verdade deixada por Cristo na sua igreja. Senhor, te abençoe nesse dia, que Ele possa te conceder a graça de ter sempre firme e operante esse dom da fé. Rezemos então a Nossa Senhora nos consagrando, pedindo que ela, que é a Mãe da Fé, também nos ajude a trilharmos esse caminho. Maria, que é também para nós esse modelo de humildade, possamos aprender com ela, com as suas virtudes, seu modelo de fé e de humildade. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia, Deus abençoe você.